E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui para falar sobre um novo tipo de vídeo que eu vou começar a gravar, que são vídeos que discutem o RPG, discutem às vezes o RPG na educação, ou discutem alguns elementos, e esse eu vou falar sobre o game design, né? Esse é um vídeo que eu estou preparando, que é um texto que eu li, né, eu achei na internet, eu li e achei extremamente bom, que é Designing Role-Playing Games that Address the Holocaust, a Jessica Hammer, da Moira Turkington. Elas escreveram um jogo chamado Rosenstrasse, que é uma situação, é um momento em que é um, é um evento ali que ocorre de resistência de mulheres arianas casadas com homens judeus durante o Holocausto. É uma resistência às leis, né, ao governo racista, ao governo nazista. E elas, além do jogo, elas escreveram um artigo, que eu considero esse artigo primoroso, ele está no link aqui embaixo, que fala sobre como desenvolver um jogo, né, quais são os problemas, as dificuldades de se desenvolver um jogo que fala sobre o Holocausto, né, que a temática é o Holocausto, quer dizer, a seriedade que deve se ter, o cuidado que deve se ter. Então, eu fiz a leitura e eu vou comentar trechos, né, sobre o texto. Então, vamos lá? O texto basicamente, né, ele começa por uma introdução, falando basicamente, né, sobre essa questão dos jogos. Ela fala sobre o quanto que, essa, né, alternância das identidades no contexto de jogo, ele pode fazer com que nossas perspectivas expandam, aumentem, né. Então, jogos que lidem com experiências históricas, de marginalizadas, elas podem nos dar uma possibilidade, uma perspectiva de romper com aquela, né, aquela narrativa dominante, né. E esse jogo que as 2 escreveram, Rosenstrasse, eles buscam isso, tá. Eles interpretam, né, judeus e não judeus alemães que estão, ligados em casamentos, eh, o que eles chamavam bom, a gente poderia falar de miscigenados, né. Então, o jogo ele foi escrito, esse texto não é um texto do jogo, é um texto sobre quais foram os processos. E é interessante que no texto mesmo do jogo, elas explicam algumas questões muito interessantes, como, por exemplo, elas não colocaram carta X ou não colocaram linhas e véus, elas não colocaram, eh, nenhuma, nenhuma, eh técnica, né, de segurança, porque, segundo elas, falou assim: "Olha, se você vai jogar um jogo sobre o Holocausto, então, se você puder, eu quero tirar a violência, eu não quero que lide com racismo, então você tá perdendo exatamente, a centralidade da discussão do Holocausto". O que elas deixam muito claro é que você tem que evidenciar para os jogadores o que o jogo quais são os temas que o jogo trata. Então, fala: "Olha, é um jogo sobre o Holocausto ele envolve violência, morte, né, envolve assassinato, envolve racismo. Você quer ou não quer jogar?". Então deixar claro, deixar explícito qual a experiência que o jogador vai ter, porque senão o jogador ele realmente, o cara vai achar que vai jogar um D&D. "Ah, eu vou jogar vampiro na Alemanha nazista". Não, esse é o fato, essa é a realidade, então elas falam: "Tem que deixar bem claro", mas isso não está nesse texto, está no livro em si, tá.
Então, fala, né, esse jogo, o Rosenstrasse, ele ele parte desse desafio educacional complexo, né, que é a grande dificuldade, que é você balancear a liberdade do jogador com a possibilidade de equívocos, né, de erros históricos, conceituais, porque o sujeito vira e fala assim: "Ah, não, então eu quero ir lá e quero, matar Hitler. Ah, eu vou roubar um tanque e vou". Então, quer dizer, como que você possibilita, né, como você possibilita que tenha esse aspecto. Então, elas vão abordar, né, alguns desses desafios que o jogo traz, né, e aí elas colocam 4 grandes dificuldades, né, é o é o é o é o desafio da história, né, que para lidar, eh como que a história é modelada, né, pelo jogo e pela compreensão dos jogadores. Segundo, o desafio dos personagens, né, que está relacionado ao às personagens que as pessoas vão interpretar, né, e como que isso vai afetar o desafio da agência, né, como falando sobre a liberdade de escolha, né, de opção, de mudar, e o contexto histórico, né, que bom, é o nazismo, né. E finalmente o desafio da experiência, né, que está ligado à experiência geral ali do jogador, que está ligado também com diversão, com prazer, né, como que você lida com esse aspecto. E, então, elas trazem aqui uma discussão, né, sobre, jogos históricos e jogos sérios, né, RPGs sérios nesse sentido, porque existem uma série de RPGs que trazem discussões que são sérias, são pesadas, né. Elas trazem algumas das discussões pro jogo, né, ela fala: "Olha, apesar de muitos jogos incorporarem fantasia ou ficção, é possível encorajar que os jogadores desenvolvam estudos históricos ou reflexões históricas, mesmo que tenha uma fantasia, mesmo que tenha uma ficção". E e aí tem alguns jogos, assim, que, por exemplo, o jogador, eles são historiadores, né, eles são arqueólogos, eles fazem certas buscas, então você coloca o jogador no papel desse pesquisador. Ou, né, você meio que inicia o jogador, prepara ele para jogar, né, com todas as informações. Sobre essa questão de ser, sério, ela cita, por exemplo, um jogo da Lisa Stark sobre câncer, ela lisa o da escravidão da Eling Bow, ela cita o Dog Eat Dog, né, que fala sobre colonização, que são jogos muito sérios, são jogos muito pesados, e que abordam basicamente essa lógica, né. Então, essa dificuldade de você criar um design narrativo e um sistema que ajude, né, a manter esses 2 elementos, que ela cita esses jogos, né, que uma das formas de conseguir lidar com isso, né, quer dizer, como que a gente lida com isso, como que a gente lida com essas possibilidades, com as reflexões. Ela fala que muitos desses jogos, eles visam uma experiência, né, possibilitar uma experiência elas não serão transformadoras por si mesmas. Talvez, e aí esse é o ponto, né, que é o debrief, é a resenha no final, é o vincular a experiência, é o depois do jogo as pessoas sentarem e falarem como elas sentiram, o que que elas viram, o que que foi tenso para elas, e assim por diante, tá. Então, é uma tentativa de se criar, é uma tentativa de se imaginar, dentro desse olhar, dentro dessa perspectiva mesmo da experiência. Então, você tem esse aspecto, que é o aspecto do diálogo posterior
no final do jogo, que as pessoas vão amarrando a experiência. "Por que que você sentiu isso? Como que foi? Quando aquela pessoa fez aquilo, o que que você sentiu?", né. É uma coisa que os LARPs fazem muito também, né. O os LARPs, a maior parte dos LARPs, eles olham essa vinculação da experiência, esse debrief, essa socialização da experiência. E uma outra discussão, que é uma discussão muito séria e também muito antiga, é sobre como você fazer um jogo educativo sobre o Holocausto, né, ou o Shoah. Aqui é um ponto muito difícil, né, de se discutir, como que você consegue lidar com isso. Existem textos já acadêmicos, né, falando como simular o Holocausto, por exemplo, como evitar ser desrespeitoso, como evitar, eh que essa simulação ela não s bom, simplista no final ela vai ser uma simulação, mas como você não a torna desrespeitosa, né. Talvez esse seja o ponto principal, é o fato de que a gente tem que tomar cuidado que, nós não podemos mostrar esse desrespeito, né, a gente não pode tratar o Holocausto de uma forma que diminua toda a violência que foi o ato, né, que foi a situação em si. E aí ela elas as 2 autoras vão apontar alguns desafios, né, que são os desafios, da história, desafios das personagens, desafio da agência e desafio da experiência, tá. Então quando elas falam eu vou baixar aqui primeiro, depois eu volto para o texto. Desafio da história, cada um dos 4 tem 2 desafios. Desafios da história, toma cuidado com os erros, né, erros históricos, ou com a falta de contexto, né, que pode afetar, a experiência. Dos personagens, né, quando a gente fala das personagens, toma cuidado com a unidimensionalidade, né, que isso leva muito a estereótipo. Você faz um personagem judeu que é o estereótipo do judeu. Pô, isso é um perigo, porque o cara vai falar: "Nossa, eu joguei um jogo, é isso que fala da história e que vai abordar os judeus, e os judeus, eles são exatamente aquela representação estereotipada que simplesmente não auxilia, não ajuda a compreensão, sim reforça o estereótipo. Eh, Super identificação, né, aquela pessoa falar assim: "Eu sei o que é eu sei o que foi o Holocausto, eu joguei um jogo sobre ele, eu sei o que eles sentiram". Então, como que você quebra essa sobre-identificação? Como que você impede que isso ocorra, né? Agência, né, quer dizer, co uma das maiores dificuldades são os jogadores que conseguem fazer alguma coisa e fala assim: "Ó, viu só? Por que que eles não fizeram que nem eu? Eu sou mais inteligente que eles, eu sou mais capaz do que eles, porque era só eles terem falado A, B e C, por que que eles não fizeram tal coisa?". Então, esse tipo de experiência tem que tomar cuidado, porque senão o jogador ele acaba saindo como: "Eu sou muito esperto, eu sou se eu tivesse lá eu teria resolvido isso em 5 minutos", né. Ao mesmo tempo que existe, né, a questão da expectativa em relação ao jogo, né, do que se pode fazer, eh, do do que ele pode agir ou não pode agir, né. Porque o jogador não vai ter tanta agência que ele gostaria de resolver, como que você lida com isso? Bom, experiência, se a gente está falando de holocausto, as pessoas não no final do jogo elas não têm que sair leves, sorridentes, felizes e falando: "Meu Deus, pô, esse jogo foi", mas é pra ser um jogo sério, é pra ser um jogo pesado. Só que ao mesmo tempo, como você fazer com que as pessoas não saiam completamente deprimidas ou tenham uma experiência realmente danosa, né. Então, essas são os 8 desafios, né, as 8 dificuldades. Aí eu vou voltar aqui, né, os desafios da história, tem o risco
a grande preocupação é o risco de interpretações equivocadas, né, pelos jogadores, principalmente por causa do negacionismo, né, o negacionismo hoje está em alta, está em evidência, então, é uma forma que tem que trabalhar, tem que ter toda essa lógica, essa questão histórica e que elas trazem aqui discussões, né, de jogos, como que os jogos podem apresentar um ponto de vista, o mesmo ponto de o mesmo objeto, o mesmo assunto, pontos de vistas diferentes. Então, aqui são as escolhas dos designers que vão afetar a perspectiva, né, que vão tornar relevante ou não. Agora a falta, né, de contexto histórico tem todo esse aspecto de, né, trabalhar, de abordar essa dinâmica de como que o jogo vai colocar todo esse contexto, né, e impedir que o jogo seja simplesmente, nazistas contra judeus, enquanto que você tem todo o contexto histórico que tinham colaboracionistas, né, tinha pessoas que simplesmente preferiram ignorar, enfim, você tem uma série de elementos aí no jogo que servem para produzir esse contexto, tá. Ah, que os desafios das personagens, né, a unidimensionalidade, a ideia do judeu, né, eh, as propagandas, né, do judeu, as imagens dos campos de extermínio. Quer dizer, as autoras queriam que as pessoas percebessem os judeus mais do que isso, mais do que vítima, mais do que, sabe, uma pessoa que é incapaz ou que não, ela não ela simplesmente é uma vítima, não, ela é um ser humano, é um ser a personagem ali é para ser entendida como um ser humano, tá. E por causa exatamente dessa experiência do sangramento, né. O sangramento, essa dinâmica de você lidar com os sentimentos seus na personagem, os sentimentos da personagens que podem te afetar, né, esse fluxo entre jogador e personagem. A superinterpretação, desculpa, a sobreidentificação, essa ideia de que: "Meu Deus, eu sofri, a minha personagem morreu, a minha personagem". É o que elas falam que não é só incorreto, mas como é desrespeitoso, né, para as vítimas e para os sobreviventes. Então elas precisam desenvolver uma saída para isso. Os desafios em relação à agência tem a ver sobre essa questão de você culpar as vítimas, né, falando: "Não, olha lá, viu só, eu encontrei saídas, eu encontrei soluções, então você tem que tomar cuidado". Tem que tomar cuidado, porque senão o cara fica achando que qualquer judeu poderia ter sobrevivido, ao Holocausto se ele tivesse feito o que o jogador fez. Então, dentro dessa lógica, você precisa criar uma dinâmica do jogo que ela consiga transmitir essa sensação, né. Então, às vezes o jogador está preparado para mudar, eh então ele pode achar que ele vai conseguir mudar, e aí ele não consegue mudar, então você tem que tomar cuidado com essas dinâmicas, né. Então essa é uma lógica, né, essa é uma dificuldade que elas passaram. O desafio da experiência, né, eh, não é para as pessoas rirem, não é para as pessoas gargalharem, não é para as pessoas darem risada, é para ser tenso, é para ser difícil, é para ser um jogo sério, não é para tratar como se fosse uma coisa, né, leve. Agora, ao mesmo tempo que não é para ser algo ofensivo, agressivo, né, em que as pessoas elas pura e simplesmente vão sair de lá deprimidas. Então, é um balanço difícil de encontrar, é um balanço difícil de alcançar.
né, vai lidar com temas intensos, né, temas emocionais intensos, e aí esse equilíbrio é necessário. Então o que que é Rosenstrasse? Rosenstrasse, ela faz parte do projeto Warbirds, né, e eles tentam criar jogos de roleplay, né, RPG, que visam ali, como diria o Walter Benjamin, escovar a história contra pelo. Esse é um ponto bem interessante, né. Eh, e centralizado esse jogo, particularmente, é centralizado no papel da mulher na guerra, né, em períodos de guerra. Esse jogo é para 4 jogadores e um facilitador. Ele se passa de Berlim de 1933, a tomada do a chegada do Hitler ao poder, até 1943, que é o protesto de Rosentrasse. É um jogo, a interpretação aberta, mas ele é completamente estruturado. Então o jogo não vai necessariamente para qualquer lugar. Ele tem um caminho, mas a interpretação é aberta, tá? São 90 cenas individuais, né, e 8 personagens prontos. Então você não cria personagem, o personagem está pronto. Aqui, né, com a imagem do guia, as cartas, né, como vocês podem ver, as personagens, são 4 homens, são 4 mulheres. Eh, a carta ela vem ela é endereçada para uma ou mais das 8 personagens e contém uma situação. Então quando pega a situação ela vai descrever o que que acontece, os jogadores eles vão interpretando e isso vai dando o caminho da história. O jogo então, ele tem 5 sessões, que é o prólogo, né, que fala de 21 a 33, né, que vai falando sobre que aborda, essas personagens, as personagens do jogo. O primeiro ato, que é de 33 a 37, o segundo ato de 38 a 42, o terceiro ato de fevereiro e março de 43, o epílogo é em 1943. O prólogo, ele fala sobre as personagens, né, a relação entre as personagens, sobre os casamentos mistos, né, entre judeus e não judeus alemães. O primeiro ato, ele vai falando sobre, essa sobre a chegada de Hitler e a radicalização, né, a radicalização a polarização, a economia instável e leis que vão cada vez mais erodindo aquela sociedade, né, como, por exemplo, as leis de Nuremberg, que, por exemplo, proibiam o casamento entre arianos e judeus, né. As leis de Nuremberg, elas são muito, eh famosas, que radicalizam ao extremo, o elas radicalizam ao extremo o a situação dos judeus, né, a proibição de trabalhar em repartição pública e assim por diante, tá. Eh, o terceiro ato, que as amarras cada vez mais vão se fechando, né, então, é a radicalização do regime, né, e é para lidar com tensão, para lidar com medo, para lidar com risco de morte. O terceiro ato, que é o protesto em si, o protesto Rosentrasse, Rosenstrasse, que as mulheres, né, as mulheres arianas vão né, as mulheres não judias vão lá lutar pelos seus maridos, vão protestar contra o governo. E por fim o epílogo que mostra o destino dos personagens, né, que eles podem ter sido solto, e do campo de prisioneiros ou ter sido assassinados. O Rosenstrasse é um jogo especificamente, explicitamente sobre o Holocausto, esse é o tema, tá. E aqui é um dado muito curioso, assim, o que que elas quiseram trazer? Trazer o seguinte: o jogo, o regime nazista, as pessoas achavam: "Nossa, não tinha o que fazer, não tinha,
era uma, né, um rolo compressor, não tinha como lutar, não tinha como enfrentar. E elas trouxeram enfoque exatamente de um protesto de mulheres comuns, né, não eram não eram mulheres no governo, não eram grandes empresários, foram mulheres comuns que lutaram, que enfrentaram o Reich, né. Então elas quiseram trazer esse olhar, trazer essa discussão. É a discussão sobre ativismo e resistir à opressão, a regimes opressivos. Bom, como que elas responderam àqueles desafios, né? E então, elas desenvolveram, uma série de respostas, né, às dificuldades aos equívocos históricos, as relações entre as personagens, né, design de situações ali, ou eles escreveram um guia para ajudar, a falta de contexto também, as relações, o design de cumplicidade também foi uma das respostas. A unidimensionalidade, cada jogador interpreta 2 personagens, né, então você não tem mais esse olhar de: "Ah, um judeu é assim, um judeu é assado", não, eu tenho 2 personagens e eu consigo ver a diferença entre elas, né. As relações, né, o design das situações também auxilia. A sobre-identificação. Interpretar 2 personagens ajuda, porque você não fala: "Ah, essa personagem", talvez essa resposta fosse possível para uma personagem, para outra a resposta é outra. Então elas, né, foi uma das saídas, o design de cumplicidade, eu já vou falar um pouco mais abaixo, né, para acusar as vítimas, as situações, né, o desenvolvimento das situações, a facilitação, né. Então vocês podem ver que, em geral, elas fazem as respostas como forma de mesmo a mesma resposta resolve 2 ou mais desafios. Então, a experiência do jogador. Então elas fizeram um brainstorming, começaram a pensar, né, sobre, as palavras que o tom, né, que elegíaco, vulnerável, tenso, e elas começaram a pensar sobre essa questão do prazer da união, né, da irmandade ali, da coletividade, eles estão conectados entre si, a descoberta, que carta que vai vir, qual vai ser a história e a expressividade, né, o que que os personagens, o que que vai fazer, como vai reagir. E isso daí seria uma forma de sustentar o engajamento dos jogadores. O um dos elementos importantes é que o jogo ele tem, experiências emocionais distintas. Então, o jogo ele começa, né, com essa tensão, ela vai aumentando, né, e lá no final do jogo que chega, eh, a principal questão ali, né. O principal desafio final do jogo é aquilo que vai, né, eh, dentro do caminho narrativo, né. O Dessa forma, as cenas quando vem a cena específica, a sua personagem tem essa cena, você já está limitando a agência do jogador, né, e eles têm a ideia é que eles se sintam mesmo vulneráveis, sem, né, sem eira nem beira, e com dificuldade de resistir. E só no final do jogo que começa a surgir cartas que oferecem, né, a resistência, cenas de resistência. Então, o jogo ele vai levando, ele guia a experiência. Só que como que fala sobre aquela questão, né, do jogo não ficar muito ruim, criaram momentos de felicidade entre os jogadores, né. Se são casais, são momentos felizes entre um casal que está bem, é um momento feliz, de alegria, para os jogadores terem aquela sensação, né,
de que: "Opa, não, espera lá, vale a pena lutar, vale a pena, a gente está aqui, a gente está junto". Sobre o consentimento, elas falam: "Tem que deixar claro o que é o jogo, tem que deixar claro que o jogo é difícil, tem que deixar claro que o jogo ele não é um jogo, pra você rir, você tem que estar num dia bom, bacana, que você encara", né, que eu falo, é um jogo para adulto, é um jogo, né, eh, que você tem que estar lá, você tem que estar ciente, né. Não fala para o cara: vamos jogar um jogo tipo D&D", aí você chega lá, é o Rosenstrasse. Não, você tem que explicar, você está afim, você encara, vai ser difícil, tá. Elas falam mesmo que elas não queriam que fosse um jogo para ser usado em faculdade, né. E o jogo ele traz uma série de workshops para calibrar a expectativa, para preparar, né. E fala: "Olha, primeiro trata os jogadores como seres humanos, depois como jogadores". Então, por exemplo, se em algum momento falar: "Ah, não, para, não quero mais", para, não quero e acabou, né. Que é a velha história, seres humanos são mais importantes do que, o jogo em si. Então, a resposta delas é isso, é deixar claro que o jogo é isso, que é um jogo pesado, joga com pessoas da sua confiança e que saibam exatamente o que que elas vão esperar. O as re as relações, né, os relacionamentos, eh, tá sempre ali jogando, né, eh, com personagens prontas, elas não estão criando, e essas personagens foram desenvolvidas em pares, né. Então essas personagens, elas são pensadas dentro dessa dinâmica de diálogo. Elas não são sozinhas, elas não estão especificamente, pensadas na só então se você for, pensar: "Não, essa eu vou dar uma ênfase maior a essa", não funciona. A outra vai participar, vai aparecer, vai ser influenciada. Tá? Essa é uma forma de você auxiliar no desenvolvimento, da conscientização do que está acontecendo, o que uma personagem faz, a outra sente, como que afetou diferente as pessoas, como afeta igual outras, tá? Aqui, isso daí é uma forma de você romper também com a unidimensionalidade, né, porque a ideia de que como se todos fossem iguais, então você tem, se você tem ali, 2 judeus, eles não são da mesma classe econômica, ou eles não são, o status familiar é diferente, né. Então a forma de você colocar 8 personagens prontas, é a forma de você romper com esse estereótipo, né. Então, eles vão poder olhar, se to "Nossa, olha como afetou esse, olha como afetou pouco esse. Ah, para esse não é tão, para o outro sim", né. Então esse processo que te permite vislumbrar, perspectivas maiores, né. Jogar com 2 personagens possibilita que você rompa com essa unidimensionalidade, mas que você também compare, né, as relações, as ideias e assim por diante. E também a sobreidentificação. Você vê pessoas sofrendo de formas diferentes, situações diferentes, você pode falar: "Nossa, essa pessoa aqui, ela tinha mais respostas, essa pessoa tinha menos respostas, essa pessoa, ela não tinha tanta saída, essa daqui tinha outras opções". Então, a ideia de lidar com mais de uma personagem, ela rompe com isso. É uma resposta muito elegante, é uma resposta muito bonita, que vale muito a pena a gente pensar, né. As cartas, né, de situações, né, elas visam auxiliar na educação sobre o Holocausto, tá. Sobre como que elas vão levando e vão trabalhando, né. Então, essas cartas elas servem para as pessoas saberem mesmo: "Olha, o que aconteceu, aconteceu isso, aconteceu aquilo, é esse processo, fez", eh, para que a pessoa ela vá aprendendo. Durante o jogo, porque a carta vem e fala: "Nossa, mas teve essa lei? Foi desse jeito? Nossa, proibiram mesmo", tá. E
e também para você limitar o que o jogador faz, tá. "Ah, eu vou sair por aí, eu vou dar um soco no nazista", enfim, né. E por fim, essas cartas também não são completamente trágicas, sombrias e também nem cômicas, né, então elas trazem certos respiros, certas possibilidades de você para não reduzir o jogo pura e simplesmente em uma angústia existencial do jogador de ver porque essa também é a questão, né, quando nós vemos dos, sobreviventes, muitos do que eles falam dessa luta, né, de como eles criavam a resistência mesmo nos guetos, como que às vezes eles criavam formas de saber que a vida vale a pena, apesar de tudo aquilo que estava passando, tá. O design para, né, cumplicidade, é uma mecânica em que para o jogador, não é para a personagem. Então o jogador ele pega a carta, ele lê, né, ali e ele decide em quem que vai ser afetado. Então o jogador ele meio que faz parte do regime. Ele de certa forma interpreta o regime. Isso também ajuda a diminuir a falta de contexto e também permite que se distancie, porque se você tem que, falar: "Não, olha, então fa isso", você já não é mais a personagem, você está ali na direção, né, você está ali na coordenação da situação, você está descrevendo o que vai acontecer. Você já não é a personagem. Isso auxilia esse descolamento entre jogador e personagem, tá. Eh, o guia de facilitação, elas dizem, né, que elas se preocuparam muito, com algumas questões, né, porque elas não queriam que o facilitador tivesse que ser um historiador ou um jogador de RPG veterano, né. Elas queriam que pudesse ser por qualquer pessoa, então elas criaram esse jogo, pra ajudar pessoas com menos experiência em jogos de RPG, em jogos de interpretação de papéis. Segundo, para auxiliar na compreensão e desenvolvimento da história. E terceiro, para diminuir a quantidade de informação que as pessoas tinham que ter em relação ao jogo, né, porque o facilitador não é para ser um narrador que leu 3 livros de 300 páginas e lembra qual que é a regra para o bardo de quinto nível. Então, a ideia é que o guia de facilitação, né, que facilite. É basicamente esse o tema. Então, esse artigo é muito rico, né, aqui depois a bibliografia, os jogos, os artigos, as discussões, servem, né, para gente pensar um pouco. Nós que estamos falando tanto de pensando em jogos na educação, em jogos em desenvolver, né, várias técnicas, várias possibilidades, várias perspectivas no RPG, no LARP, esse artigo é essencial. Eu fiquei muito encantado pelas soluções propostas, né, e queria saber de vocês, se vocês acharam, né, depois procurem o livro também, eu vou colocar o link do livro, onde encontrar, que vocês acharam e se tem algum artigo que vocês, consideram, né, algum texto que vocês consideram, bem interessante sobre game design. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.